Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma visão semanal aqui na Corretora XTB. Eu sou a Aline, analista, e a ideia é trazer para vocês as principais informações para a semana, o que vai movimentar o mercado, e principalmente como está a situação atual, né? A gente vai dar uma olhada também nos gráficos, os principais ativos, como tem se comportado desde a última semana. E trazer as principais notícias e informações para vocês, tá? Então, bom, vamos lá para a apresentação. Vou trazer um pouquinho de macroeconomia aqui. Nós conhecemos as leituras dos PMI, né, flash aí de outubro para os Estados Unidos, que veio mais forte do que esperado. Então, de uma certa forma, foi uma notícia positiva. Serviços fez um movimento ascendente, apesar das previsões, né, sugerirem uma desaceleração, mas, no entanto, a leitura de indústria veio também maior, né? 47,8 de 47,3. Então a gente vê tanto os PMIs de manufatura e de serviços, o composto, né? O composto está em 54,3. O de manufatura ainda está abaixo dos 50 pontos, então ainda se considera um cenário de contração, mas o de serviços segue bem positivo, tá? Então, temos aí uma primeira melhora, mas ainda dentro aí de um patamar de observação. E o porquê que o PMI é importante? Ele vai dando sinais de que a economia também começa a enfraquecer. Então, quando a gente começa a ver PMIs abaixo de 50 pontos, também a gente pode resumir isso ou traduzir como um sinal de desaceleração da economia. Por enquanto, mais a parte de manufatura, né? Então, serviços ainda está ok. Já para as maiores economias da União Europeia estão mostrando um enfraquecimento. Então, a gente tem Estados Unidos ainda um pouco mais forte, mas a parte da Europa vindo com um pouco mais fraco na parte de atividade empresarial. E a gente tem aqui duas referências, Alemanha e França, tá? Então, a Alemanha, na parte de serviços, também está forte, com 51,4, e está fraco em manufatura, né? E já a parte da França, em serviços, está 48,3, mas ainda assim abaixo de 50 pontos, e também em manufatura também abaixo de 50 pontos, tá? E a gente observa aqui no gráfico que vem numa decrescente, né? Então, tanto a parte da Alemanha quanto a parte da França. Então, esses dois países que são referências são acompanhados de perto, de fato, para saber também como que está ali a saúde da economia europeia, tá? E muito disso se deve ao grande fato do dólar ter se valorizado nas últimas semanas, né? Cujo papel principal aí, ele tem um papel principal em todo o ecossistema de modo geral, né? E aí a gente vê, de uma certa forma, aqui na parte de baixo do gráfico, um desvio padrão. Então, ele está num desvio superior, então ele está meio que ali subvalorizado. Então, isso de alguma forma pode trazer de repente uma queda aí no dólar daqui para frente, tá? Então, a gente tem várias informações no calendário, não somente nessa semana, mas já antecipando para vocês, na próxima semana vai ser uma semana muito intensa, com decisão de taxas de política monetária do Fed e principalmente eleições americanas. Então a gente já começa a se preparar, fazer um balanço aí da carteira com tudo, tá? Antes de entrar um pouco no cenário do Japão, quero trazer para vocês como que ficou a semana, então, tá? Então, fechamento aí misto para América, tá? Então, o Russell 2000 praticamente no 0 a 0. A gente vê um Nasdaq somando aí mais para o negativo. Parte do México saiu bem mais sentido aí nessa semana. Dow Jones com uma queda de mais de 1%. O VIX, que mede a volatilidade, somou mais de 2% nessa última semana. Standard Poor's negativos em 0,50, tá? Então a gente teve um fechamento mais para o negativo. Por parte da Ásia, a gente vê também um cenário mais misto, então o Nikkei caiu 1,33, China recuperou, australiano também teve quedas, né? Então o HK também com um cenário mais negativo e Europa também mista, mas a gente levando aqui como as referências o DAX, né? Fechou num positivo aí de praticamente 0,12, Vistox, que é média volatilidade, ficou em 0,28 positivo, bem menos do que na parte da América. E FTSE 100 ficou mais para o negativo e o CAC 40
que a gente vê aqui também, ó, que está como FRA 40, positivos em 0,35, tá? Isso na semana. Agora, olhando um pouco mais para a parte do gráfico, vamos dar uma olhada no euro-dólar. A gente vê um rompimento dessa tendência de queda que estava vindo anteriormente. Tá tentando fazer uma resistência aqui nas regiões de 61,8, que seria um 0,8319. Vamos ver se ele já está numa região, de repente, ali próximo de uma. Ó, ele está próximo de uma sobrevenda, por isso ele vem para um cenário um pouco mais positivo. Então, num diário, ele até tem espaço, de repente, para romper essas regiões de 61,8, poderia até buscar a média de 200 períodos, que justo está próxima dos 50% de FIBO, tá? Falando em moedas ali por parte da Europa, a gente tem Libra também, que vem aí com um cenário, né, de mínimos crescentes, mas teve uma correção muito forte desde o dia 24 de setembro, então de lá para cá ele já corrigiu cerca de 3,65%. Então a gente vê uma libra aí bem mais fraca frente ao dólar. Nesse momento, tentando ali se recuperar, tentando se manter sobre os 38,2. Aqui pode ser uma referência importante, tá? 1,30, principalmente porque funciona ali como um número redondo, né? Um fator psicológico. Então, se a Libra conseguir ultrapassar essa região, de repente a gente pode encontrar possivelmente ali até os 23,6, talvez, tá? Então, a gente tem ali trazendo aqui para vocês um panorama mais nessa parte das moedas. Lembrando, vou trazer aqui também a parte do heatmap na semana, trazendo as moedas para a gente ver, tá? Então, ó, um dólar bem mais forte, euro também até que mais forte, perdendo apenas ali para o dólar, franco suíço bem mais forte, o Nikkei, o Yen, desculpa, caindo bastante também na semana, ó, frente ao franco suíço, quase 1,8%, a libra 1,6%, ao dólar 1,7%, então o Yen tem sido uma moeda que tem trazido um protagonismo por conta dessa fraqueza ali em relação ao dólar, num cenário onde a gente teve eleições do Japão no final de semana e decisão de política monetária essa semana ainda, tá? Então aqui eu vou filtrar entre a Alemanha, eu quero ver toda a parte da Europa já, a gente já vê União Europeia, Reino Unido também, que serão as principais informações para essa semana, tá? Tô pegando esses principais dados. Hoje o Guindos vai falar, então agora às 16h45, então a gente teve na semana passada também vários discursos de membros, Christine Lagarde, então comentando sobre que acredita na possibilidade dessa inflação da zona euro tá dentro ali do esperado, mas que ainda é muito cedo para cantar vitória, né? Então a gente ainda tem todo um caminho a percorrer para reduzir essas taxas de juros sem prejudicar demais a economia. Então, a partir de quarta-feira começa a ficar interessante ali na parte da Europa, então a gente vai ter dados de PIB ali do terceiro TRI, então também uma leitura tanto para a Alemanha quanto para a zona euro. Depois, na quarta-feira mesmo, a gente já tem IPC para a Alemanha, e depois na quinta a gente tem IPC para a zona euro, tá? Então, isso aqui pode movimentar, obviamente, todo o mercado, desde a parte do euro-dólar, libra-dólar, principalmente o DAX também, que é como uma referência aqui para o mercado europeu. Então, se a economia alemã mostrar de repente uma desaceleração do PIB e uma inflação mais alta do que o esperado, isso poderia ser refletido como uma notícia bem negativa, e aí poderia trazer queda para os índices, tá? Então a gente já vê o DAX que chegou a bater próximo de máximas históricas, né? Ou chegou a fazer máximas históricas esse mês. Já corrigiu cerca de quase 1,70%, vem para um cenário novamente de busca dessas máximas, que seria em 19.815. Então vamos ver se ele consegue se manter no decorrer dos dias. Vai depender muito a partir de quarta-feira com esses principais dados econômicos, tá? Então, muita atenção para isso. Qualquer valor diferente do que o mercado espera, e a gente tem que saber interpretar o dado também. Um PIB negativo não é uma notícia boa, né? Porque PIB mede crescimento. E uma inflação menor seria uma notícia boa. Agora, uma inflação maior já traria um cenário um pouco mais pessimista, principalmente somado com a informação do PIB que a gente vai conhecer no mesmo dia, tá?
Então, Dax ficaria atento a isso. Agora, voltando para a apresentação, falando um pouquinho sobre as eleições, né? Então, Shigeru Ishiba, que disse nessa segunda-feira que pretende permanecer como líder do país depois que o Partido Liberal Democrata e seu parceiro de coalizão, o Komeito, perderam a maioria da Câmara Baixa do parlamento pela primeira vez desde 2009. Então, nessa eleição que ocorreu no final de semana. O PLD e o Komeito conquistaram cerca de 215 cadeiras, ficando aquém das 233 que ia garantir a maioria, tá? Os partidos de oposição garantiram, então, os 235 postos, e é esperado que ambos os lados se mobilizem aí para formar uma coalizão maioritária, tá? Além disso, o principal partido de oposição, que é o Democrático, conquistou 148 cadeiras. Então, aqui mais para trazer, então, um pouco dessa curiosidade ali de como foi as eleições. Então, o Partido Democrata já por muitos anos perdeu, então. E aí, qual vem a pergunta a seguir, né? Qual vai ser a postura do Banco do Japão frente a essa desvalorização do ien, numa possibilidade, né, de decisão de taxas de juros à frente? Então, será que a gente já encontraria uma redução de taxas agora ou é muito precoce, né? Então, independente das decisões, a pressão das autoridades tem aumentado, obviamente, nos últimos tempos, né? Então, recentemente a gente viu pressão pelos aumentos das taxas de juros devido ao ien muito fraco e ao empobrecimento da sociedade em relação à situação global. Agora, o Banco do Japão mudou as comunicações, não indica mais uma necessidade iminente de aumento das taxas de juros. Então, recentemente, eles até estavam comentando sobre uma possibilidade, mas agora parece que está afastando um pouco isso, tá? O próximo corte está sendo precificado para março, com cerca de 80% de probabilidade. Um aumento total não está, né, precificado em junho novamente. E o Banco do Japão adotou essa abordagem, então, mais cautelosa da política monetária, considerando a incerteza econômica global também, tá? Então, embora a inflação apresente sinais de recuperação, a gente vê aqui uma inflação que ficou ali permanente em 2,8%, subiu para 3%, agora caiu na última leitura para 2,5%, mas ainda mantém uma postura flexível, né, de política monetária, enfatiza a importância de não apressar para ajustar as taxas. Então, diferente dos outros bancos centrais que está reduzindo as taxas de juros, o Banco do Japão tem aumentado as taxas de juros para controlar a inflação, que tem ficado um pouco acima, obviamente, da meta, que também é de 2%, tá? A gente conheceu os PMIs de manufatura e serviços, que mostrou uma contração, tá? Ou seja, vieram com leituras ali inferior aos 50 pontos, então mostra uma atividade econômica mais fraca também. Então, esses indicadores negativos antecederam ali as eleições, e principalmente a próxima reunião do Banco do Japão, tá? Então, vai ser avaliado aí novas possibilidades. Inclusive, se a gente observar aqui na parte de calendário, quando a gente coloca o Japão, ó, a gente tem decisão de política monetária na quarta-feira. Aqui geralmente aparece às 8, mas geralmente é entre 11 horas, 11h30 da noite, tá? Conferência de imprensa. E a gente já vai aproveitar e conhecer produção industrial e vendas no varejo, tá? Então, muita atenção, porque vendas, varejo, mede consumo. A gente sabe que geralmente a economia japonesa não tem um consumo tão forte como em outras regiões, como Estados Unidos, por exemplo. Então, o fato de manter as taxas de juros baixas ou até mesmo negativa, que era o que estava acontecendo anteriormente, era justamente para evitar que as pessoas guardassem ali seu dinheiro e sim consumissem, né? Porém, com uma taxa de juros maior, isso tende a ser um desafio ali para a economia e poderia encontrar certas dificuldades, principalmente para crescimento, tá? Então, já falando no ien, se a gente observar o gráfico, ó, a gente já vê como o dólar tem se recuperado, né? Então, depois dos 161, ele teve uma correção é, em torno de 13%, e desses 13% ele já recuperou quase que 10%, tá? Então, agora ele está próximo das regiões de 153,569. Vamos ver se é uma região que também já está mais sobrecomprado, porque como ele está próximo dos 3,6, ó, já está sobrecomprado, tá? Então aqui eu até esperaria de repente uma correção, não sei se obviamente até os 38,2, mas pelo menos alguma correção aqui, tá?
que, ó, a gente pode ter esse topo anterior, então poderiam ser níveis a considerar para uma possível correção, tá? Ó, essas duas regiões aqui, 151, 150, 574, tá? E falando do Nikkei, ó, a gente vê também um impulso muito forte na sessão de hoje, está ultrapassando a média de 200 períodos. Quem sabe poderia buscar os 39,292 ou até os 23,6 aqui da FIBO. Vamos ver se ele consegue buscar, se manter e de repente para voltar a buscar essa tendência de alta, tá? Bom, vamos voltar aqui para a apresentação. Falar agora de Estados Unidos, né? Essa semana é uma semana intensa, não somente por mercado de trabalho, mas a gente vai conhecer também o dado de inflação que a Reserva Federal leva em consideração. Além disso, a gente tem divulgação de resultados, né, de grandes empresas. Então, eu vou passar um pouquinho no detalhe aqui para vocês, tá? Então, falando de decisão de política monetária, a gente já começa a antecipar um pouco os movimentos para a próxima semana. Então, o Fed observou que a redução de 50 pontos não deve ser interpretada como uma evidência de perspectiva econômica favorável, ou seja, que esse ritmo de mais agressivo, que isso vai ser algo do cotidiano, tá? Então, precisa tomar muito cuidado também com essa redução de taxas de forma muito rápida. Além disso, quase todos os membros expressaram confiança de que a inflação estava se movendo de forma estável na direção de 2%, tá? Então, aqui no quadro de probabilidades em relação à taxa de juros, alguns dias atrás a gente nem tinha a possibilidade de manutenção, agora começou em 0,3%. Depois, a gente tem uma perspectiva de pelo menos mais 25 pontos de queda, traria as taxas ali em 4,5%, 4,75%, isso está em praticamente 100%, e depois mais uma redução para dezembro. Então, esse ano a gente tem ainda duas reduções de taxas, uma programada para o dia 7/11 e outra para o dia 18/12, ambas podendo ter aí uma redução de 25 pontos cada uma, e o mercado já começa a ajustar suas carteiras também, tá? De modo geral. Depois, obviamente, a gente começa a conversar sobre o próximo ano, tá? Então, quais são os dados de mercado de trabalho que a gente precisa conhecer essa semana ou que isso pode começar a moldar, né, a política monetária da próxima semana, o que a gente pode esperar em relação à Fed, tá? Isso ainda que eu nem tô falando de eleições, tá? Então, ó, essa semana a gente vai conhecer o JOLTS, que mede quantas vagas tem disponível, tá? Então, ele está esperando ali uma redução das vagas disponíveis. A ADP, que é mede a geração de empregos privados, também está numa expectativa de um número menor, 110 mil. Temos pedido de subsídio-desemprego, esses pedidos são semanais, então toda semana, toda quinta-feira a gente tem esses dados, está numa expectativa de leve aumento de 232 mil, e o payroll, que é um dos eventos mais importantes aí da semana, que vai acontecer na sexta-feira, numa previsão de 125 mil, tá, de geração de empregos, também é um valor de uma certa forma baixo, principalmente referente às últimas leituras, tá? Então, depois da inflação, os dados de mercado de trabalho voltaram a ter um protagonismo agora, né, em todos os discursos dos membros centrais. E os investidores estão na expectativa de entender o que pode acontecer daqui para frente, tá? O receio, basicamente, assim, a verdade mesmo, é que se a economia não está esfriando rápido demais. Lembra que lá no começo a gente viu sobre os PMIs, que ainda, de uma certa forma, está sobre os níveis de 50 pontos, né? Pelo menos serviço, mas a parte de manufatura está já abaixo de 50 pontos. Então, isso começa a dar um sinal de esfriamento ali da economia, tá? Agora, se a gente vê que a economia não está crescendo, ou de repente pode estar dando sinais de uma possível recessão, a Fed precisa agir com mais urgência nas reduções de taxas de juros, tá? Na semana passada, inclusive, a gente teve discurso da Mary Daly, que tem direito a voto, tá? E ela reiterou o apoio de um corte de 50 pontos, que anteriormente ela estava comentando sobre essa possibilidade. E ela não quer endurecer demais a política e afetar negativamente o emprego, tá? Então, ela enfatizou que as decisões de novembro
vai depender dos dados disponíveis e ressaltou a possibilidade de cortes futuros, caso a inflação continue caindo, mesmo com uma economia forte. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Que os dados de inflação, mesmo que eles, né, comecem ou continuem a cair e que a economia siga sendo forte, ainda assim a gente vai encontrar uma redução das taxas, tá? E aqui a gente vai conhecer os dados do PCE, que vai ser divulgado na quinta-feira, 9h30 da manhã. Já vou entrar no calendário, a gente já vai olhar um pouco mais no detalhe. Então, assim, a gente vai ter o mercado de trabalho, que foi aqueles que eu comentei com vocês anteriormente. Então, vagas disponíveis, pedidos de auxílio, quais são também o quanto gerou de emprego, tanto no mercado privado, que é o ADP, quanto o payroll de fato, tá? Então, somando tudo isso dos dados de mercado de trabalho, a gente tem os dados do PCE, que é os dados de inflação que a Reserva Federal leva em consideração, pela ponderação ser mais atualizada, enfim, até fica a dica aqui, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a diferença do PCE e do IPC, tem vídeo no nosso canal do YouTube, tá? Inclusive, vou deixar aqui na descrição. E aqui, qual que é a expectativa, né? O core, que é o que exclui alimentos e energia, se espera ali um 0,3 mensal, um 2,6 anual, tá? Ainda assim, sobre a meta de 2%, mas o geral, o global ali, como mensal 0,2 e no anual 2,1. Então, de uma certa forma, essas são as expectativas. Qualquer valor acima disso, pensa, no cenário atual, qualquer dado de inflação acima do esperado pode ser um cenário mais para o negativo, tá? Então, falando tudo isso e a gente trazendo aqui principalmente para o gráfico, vou colocar aqui os Estados Unidos. Ó, então amanhã a gente já tem o JOLTS, que vai ser divulgado a partir das 11 horas da manhã, tá? Além disso, a gente tem índice de confiança do consumidor. Então, também, quanto maior esse índice, melhor. Se espera-se que ele suba ali para 99,5 comparado ao anterior. Estoque de petróleo. Aí depois, na quarta-feira, a gente também tem PIB. Lembra que na zona euro vai ter PIB? Estados Unidos também, somado ao PCE Core, tá? Então, do terceiro trimestre. Depois, na quinta-feira, a gente vai ter o PCE e as despesas de consumo pessoal, salário também, então tudo isso é relevante, tá? Quanto maior o salário, mais estímulo para consumo. Se a gente tiver um salário menor, menos estímulo também para consumo, tá? Então, além disso, pedido de subsídio de desemprego e o grande momento vai ser na sexta-feira, então, mudança de emprego não agrícola, o payroll, numa expectativa de 125, praticamente caindo quase que a metade, né, do valor anterior. Então, a gente vê aí uma mudança drástica no mercado de trabalho, de repente, se isso começar a comprometer, poderia trazer um movimento aí diferente, né, de política monetária, que consequentemente vai refletir tanto no dólar, no ouro, nos índices, tá? Por quê? Uma redução de taxas de juros traz um cenário mais positivo para as bolsas, né? Porque as empresas se financiam, investem com uma taxa de juros menor, tá? Então, a gente já vê, por exemplo, o Nasdaq vindo de uma recuperação, está próxima ali novamente às máximas, cerca de 2,30%. Então, se todos esses dados que forem divulgados essa semana virem para um tom um pouco mais pro positivo, de repente pode fazer com que a Reserva Federal reduza as taxas ali um pouco mais de forma comedida, mas ainda assim reduzindo. Então, isso também poderia trazer um cenário de alta. Mas isso não é tudo ainda essa semana. Antes de passar, eu quero trazer o calendário de resultados empresariais, tá? Então, agora a gente já conheceu dados de bancos, de outras empresas, de algumas outras empresas também importantes, mas agora é um dos resultados mais importantes porque são das Big Techs, essas empresas que têm um percentual de participação muito grande nos índices, como Nasdaq, Standard Poor's, Dow Jones, tá? Ou seja, a gente vai ter, a partir de amanhã, Google, tá? Que vai ser, todas vão ser após o fechamento do mercado. Então, vai trazer uma volatilidade adicional pós-fechamento, tá? Então, a gente tem Google na terça, depois na quarta, a gente tem Meta e Microsoft, e depois na quinta, a gente tem Amazon e Apple, tá? Então, todas essas empresas
vão divulgar resultados essa semana. Então, essa semana é semana de apertar os cintos, ficar muito atento no mercado, porque a volatilidade vai vir com tudo, e a gente precisa estar pronto para isso, tá? Então, é importante que vocês saibam tudo que vai acontecer nessa semana. Então, se os dados empresariais virem dentro das expectativas, vir num cenário positivo, isso também pode levar os índices para um cenário de alta, tá? Por quê? Mostra que, mesmo num cenário de taxas de juros mais alta, as empresas têm conseguido superar suas receitas, os seus dividendos ali por ação, enfim, todo esse processo, né? E claro, lembrando também que é extremamente importante, esses dados empresariais, eles correspondem ao terceiro trimestre. Então, são dados que já passaram, tá? A gente está vivendo agora o último trimestre do ano. Então, o que vai também levar em consideração são as projeções a futuro, né? As projeções para agora, o quarto trimestre do ano. Então, muita atenção, Nasdaq aí próximo de novas máximas, se vir a corrigir, ele poderia corrigir dessas regiões de mínimo crescente, poderia ter uma correção aí de pelo menos mais 1,19%, tá? Já o Standard Poor's, também, ele estava fazendo ali máximos decrescentes, né? Respeitou bem essas regiões de 5.823, que foi um máximo anterior, fez um fundo. Aqui, o Standard Poor's, das máximas, ele já está em torno de 0,96%. Poderia ter correção, mas ele quebrou aqui um pouco dessas máximas decrescentes, né? Então vamos ver aqui se ele consegue se manter sobre, pode buscar os 5.926, tá? Em relação ao dólar, dólar se fortaleceu bem, por temas também geopolíticos. Agora, ele vem para um cenário um pouco mais de correção por conta da região, zona de resistência, foi um último topo descendente anterior também. Então, o dólar aqui, eu ficaria atento entre as médias de 200, porque ainda assim ele está negociando sobre a média, e os 23,6 de Fibos, se caso ele romper essas regiões, puder vir corrigir um pouco mais, tá? Em comparação ao ouro, que eu sei que vocês gostam bastante também, ó, o ouro está bem mais próximo ali das máximas, cerca de 0,64%, tá? Sendo cotado em 2.742. Então, aqui eu ficaria atento aos 2.700, mas por ser um número redondo mesmo, de repente poderia ter uma correção, seria em torno de 1,55, tá? E petróleo também, que eu acho que tá importante. Ó, próximo praticamente de devolver todo o movimento de alta que teve anterior, então os conflitos tiveram ali principalmente pelos estoques maiores, então trouxe um certo alívio, principalmente em relação aos conflitos. Isso fez com que o preço do petróleo caísse também, tá? Então, aqui, de repente, a gente, para as regiões de fundo, novamente, a gente tem ali quase que 3,60%. Então, muita atenção no petróleo nesse sentido, tá? Bem, e a parte de calendário, como eu falei para vocês, extremamente importante. Essa semana, não se esqueçam, dados empresariais, então todos os dias tem muita informação relevante, tá? Então, qualquer dúvida também, principalmente por conta do calendário aqui das empresas, vocês podem dar um print para acompanhar, né? Principalmente aí como que vai ser durante a semana, tá bom? Mas, claro, não só essas empresas, mas a gente tem outras, por exemplo, o petróleo, a ExxonMobil, que vai se divulgar os resultados na sexta-feira, só que vai ser antes da abertura do mercado, tá? Então, aqui também, de repente, pode até ter alguma variação no próprio petróleo mesmo, tá bom? É isso, pessoal. Espero que, de alguma forma, tenha contribuído, né, com a análise aqui para vocês ou com a semana. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido até o final. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, no nosso Instagram, no YouTube também, porque sai conteúdos diários ali, muitos conteúdos importantes para te ajudar nessa jornada aí de negociações, tá bom? Muito obrigada, um ótimo dia, até mais, tchau, tchau!